bom dia. Bom dia. Meu nome é Renata, eu sou vice-presidente de pessoas da Sucesso Minas e eu gostaria de agradecer a todos que estão participando aí, né, prestigiando a nossa live, especialmente nossos patrocinadores, que são a NetService, a Sonda e a Esquadra. E queria destacar também o apoio institucional do Google, da QI Network e da Mediaria.com. Hoje nós estamos aqui com o Bruno Lacerda, que é fundador da Fastlink, e a Renata Souza, que é gerente de desenvolvimento e gente da Esquadra. Tá? Eu vou colocar o link do LinkedIn deles para vocês aí no chat agora, tá? Para que, se vocês quiserem conectar com eles durante o nosso webinar, durante a nossa live, ou ainda, né, saber um pouquinho mais sobre eles, vocês têm condição de fazê-lo, tá? E o que eu vou colocar aqui também no chat, tá? É uma plataforma da EdPulses, que é uma plataforma de interação online. Eu vou liberar a primeira interação nossa online, e na medida em que a live for acontecendo, eu vou liberar mais 2 interações online com vocês. Então, fiquem atentos aí para que a gente possa interagir, né, mesmo distante aí, através da EdPulses. Ok? Bom, mais uma vez, peço a gentileza de vocês colocarem os microfones no mudo e o vídeo desligado, né? Câmera e microfone off. E ficarem sempre ligados no chat, porque a gente, ao invés de ficar fazendo só uma explanação dialogada aqui, a gente vai dialogar muito com vocês através do chat. Então, eu vou, como mediadora, eu vou colocar as perguntas de vocês, ora para a Renata, ora para o Bruno, e a gente vai conversando aí com vocês. Só para a gente testar que a gente está ligadinho no chat. Karine acabou de dar bom dia. Bom dia, Karine. E aí vocês podem interagir também conosco através do chat. Certo? Estou colocando o link do LinkedIn deles lá no chat para vocês agora, bem como a nossa plataforma aí do EdPulses, para a gente poder falar com vocês online, interagir aí com vocês online. Muito bem, já estamos lá no chat. Bom dia, Vini. E aí, vamos começar com o Bruno. Nosso tema hoje é qual o futuro de RH, né? E para onde caminha a nossa área tão querida de RH. E só para a gente contextualizar, Bruno, a gente vai começar com você. Eu queria saber, assim, nesse momento, né? A despeito do Covid-19 ou de todas as mudanças que estão acontecendo, como que você está percebendo a área de RH aí nesse momento? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado aí, Renata e a Souza, também pela participação, tanto a Moura como a Souza. Vamos chamar aí pelo sobrenome, né? Para ficar mais fácil. Isso. Obrigado aí. Nós estamos aí já com 26, 27 participantes, as pessoas estão entrando. Então, obrigado aí por disponibilizar o tempo, né? Que hoje os webinars, lives estão sendo muito concorridos, então isso está valendo ouro. Hoje a gente está com abundância aí, eu acho isso legal, né? Então, quem escolheu o nosso canal para participar nessa manhã aí, legal. Meu perfil está aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu já vi que tem várias pessoas conhecidas aqui, parceiros. Quem não, segue lá no LinkedIn para a gente bater o papo, tá? Mas, basicamente, para onde caminha essa área? Eu vou trazer essa visão, Renato, de fora para dentro, tá? Importante falar aqui que o meu background é marketing e estratégia, né? Eu entrei dentro desse universo de gestão de pessoas, recursos humanos via Employer Brand, falamos até sobre isso ontem, né? Que é justamente como as empresas engajarem os colaboradores para os colaboradores falarem pela marca. Né? Então, é um viés que eu acredito muito que funciona dentro do marketing e recursos humanos. E também na transformação digital, a gente pode falar um pouquinho. Opa, tem alguém com o vídeo ligado, o áudio ligado aí.
E também dentro desse viés aí de transformação digital que a gente pode abordar, que eu acredito muito, inclusive eu criei até uma empresa disso, os meninos estão fazendo bagunça aí, que é a RH Tech, que é justamente para empoderar o profissional de recursos humanos para essa jornada. Para onde que eu acredito que vai a área de recursos humanos, tá? Só antes, Bruno, dá uma contextualizada aí para a gente, como é que você está percebendo a área de RH aí nesse momento, independente de Covid-19, que assim, a gente está escutando isso massivamente, né, para a gente poder sair desse mote um pouquinho. Como é que você está entendendo aí a área de RH nesse momento? Tá, vamos lá, eu queria entrar agora. Um momento, na verdade, quando eu vejo o momento e o antes, né, Covid, o AC, que nós comentamos, eu acredito que o profissional de recursos humanos, ele não está preparado, como vários outros, né, dentro desse cenário, a maioria de uma forma geral, e eu vou trazer aqui um motivo, inclusive em cursos, a gente discute muito isso, porque as faculdades, a formação tradicional, né, não tem as competências, não tem as skills para que o profissional consiga lidar com esse atual cenário. Exemplo claro. A maioria dos profissionais de recursos humanos são oriundos da psicologia, né? Muitos são psicólogos, têm seu background, a formação de psicologia, e a psicologia é um estudo muito cartesiano, uma linha que nos traz esse dinamismo, essa flexibilidade e esse conhecimento de tecnologia, conhecimento de negócios, de estratégia, mercado para o profissional. Então, eu vejo que vários profissionais, né, de recursos humanos pecam muito nisso por questão de formação, tá, Renato? Questão de formação e muitos estão perdidos. Bruno, onde eu irei, né, me atualizar, onde irei buscar informações para qual me insiro nesse mundo aí que cada vez mais o RH precisa de ser estratégico. Então, eu vejo hoje a área, né, de recursos humanos, ela despreparada não por conta do profissional, tá, gente? Por conta do mercado, por conta do que foi construído de décadas, até séculos atrás, do profissional não ter as skills, né, não foi preparado para encarar isso. E depois eu posso falar o que eu vejo que pode se tornar a área em questão de profissional, competências, como que eu acredito que tem que ser a característica desse, vamos assim chamar, o RH moderno, né, para ele sobreviver nesse atual cenário que não é por conta do Covid, tá? Isso já vem acontecendo há um tempo atrás, o Covid só anabolizou toda essa situação. Muito bem. E você, Rê, como que você está percebendo a área de RH aí nesse momento? Como que você contextualiza isso para a gente, só para a gente aquecer nossa conversa? Travou. Renato travou. Tá com a carinha ali de sorriso. Rê? Travou mesmo, travou. Acho que ela travou. Ela tá com a carinha ali e o dela parou de ficar intermitente ali, ela deu uma travada. Exato. Então, assim, só enquanto a Renata volta aí, senão a gente volta em você, Bruno, eu queria só reforçar o Ed Pulses, aí o PIN... Oi? Ei, voltou? Tá me ouvindo? Estamos. Legal. Aqui, Rê, só um minuto, a plataforma de interação online, que é o Ed Pulses, que a gente está usando, para o pessoal entrar, colocar o número do PIN e interagir aqui com a gente online. Bacana. Então, vamos lá. Como é que você está percebendo, Rê, esse momento da área de RH, assim, né? Independente do Covid-19, que eu falei que eu não aguento mais escutar Covid-19. Bom, eu acredito que a área de RH ela vem se reinventando, concordo que por uma necessidade de mercado, e a gente vem exigindo novas skills dos profissionais que estão atuando nesse cenário e que estão partindo para o pós-formação, né, pós-graduação, para entender um pouco mais como se adaptar a esse cenário e ser um pouco mais empreendedor
dentro desse novo momento que o RH está vivenciando. Isso independente do Covid ou do não Covid. Eu acho que a área de RH, ela tem que entender a empresa, Renata, como um organismo vivo, sabe? Em constante evolução. E é necessário que a área de RH ela esteja pronta para dar respostas rápidas, porque a gente está em constante seleção natural, né? Então, as empresas e a área de RH que entender, né, a necessidade de dar essas respostas rápidas de adaptação, independente de cenário de pandemia ou qualquer outro tipo de cenário, eu acho que ela vai sair melhor lá na frente. Até porque antes do Covid, a gente já tinha um problema muito maior aqui no nosso país, que é o do desemprego de 13 milhões de pessoas. Então, eu acho que essa necessidade de se reinventar e se adaptar e dar respostas rápidas vão exigir novas skills aí dos líderes de RH para que possam influenciar os seus times. E aí, só, se você me permite, completando um pouquinho com o que o Bruno estava falando, né? Independente da nossa lateralidade cerebral, né? Eu sou psicóloga, eu sei que eu uso mais, né, o meu lado direito do cérebro, que é o mais criativo, o menos lógico, enfim. Mas, independente da lateralidade do cérebro, porque tem engenheiros também, tem administradores, tem advogados na área de RH, que a gente possa fazer a conexão entre esses dois hemisférios, né? Que os cartesianos se tornem um pouco mais ilógicos e que os ilógicos, que os criativos se tornem um pouco mais cartesiano, né? Tem esse corpo caloso, né? Que migra os dois hemisférios cerebrais aí mais conectado, né? Com certeza. O que equilíbrio é tudo, né, Renata? Então, ter essa visão, essa possibilidade de trazer até novas tecnologias para dentro da área de RH, eu acredito que é o caminho que a área começa a desenhar, que eu acho que é até a proposta da nossa fala hoje. E já que eu estou contigo, qual que é o futuro, então, dos profissionais de RH? Como que você vê aí eles, né, a despeito desse momento? Tá certo. Bom, é o seguinte, eu entendo que, vamos falar, então, eu dividi, assim, a nossa fala aqui em 3 cenários diferentes. E aí, começando pelo profissional de RH, eu acredito que para o potencial que a gente tem hoje de crescimento da área de RH dentro das empresas e do crescimento da estratégia da área nas organizações, isso vai exigir que o profissional de RH, ele desenvolva novas skills, né? E eu listei algumas skills aqui que eu acredito que são extremamente importantes. Isso tem a ver com o papel que o RH vai desempenhar nos próximos meses, mas nos próximos anos também, porque eu acredito no RH cada vez mais inserido dentro do negócio, atuando como um business partner, e para isso ele precisa cada vez mais desenvolver essas habilidades. Entre elas, a inteligência emocional, acredito que seja uma skill muito importante aí, independente do cenário que a gente esteja vivendo, porque saber lidar com as emoções e entender as emoções do outro uma questão muito importante, até para que a gente possa fazer a leitura real do momento e saber influenciar da maneira correta. A comunicação, né, e utilizar bastante a comunicação não violenta para poder saber influenciar bem os times, influenciar as lideranças para a tomada de decisão. Cada vez mais o profissional de RH ele vai ocupar um potencial de protagonismo. Então, eu acho que as pessoas que estão dentro da área de RH precisam entender até uma skill que um colega, um parceiro meu da ARC, que é uma das empresas do Grupo da Esquadra, ele fala muito, que é o skin the game, né? Que é colocar a pele em jogo, é ter esse potencial de ser empreendedor e cuidar do negócio como se fosse dele. Então, cada BP estando inserido dentro das áreas de RH, estando inserido dentro do negócio, cuidar dos times e cuidar da área como se fosse dele, né? Ter essa responsabilidade, esse accountability de pegar uma demanda, levar ela até o fim e acompanhar todo o processo de desenvolvimento de pessoas, tendo essa responsabilidade dentro do time, sabe? Eu acredito cada vez mais no RH assumindo um papel de parceria com as lideranças nos times.
Muito bem. Muito bem. E eu liberei aí, tá, a nossa segunda enquete no EdPulses, então quem está ligado lá no site pode já ver aí a enquete que a gente colocou em 2021, né, bem próximo, qual que é a principal competência requerida para os profissionais de RH. E aí tá liberado aí. E você, Bruno, conta para a gente um pouquinho como que você está vendo o futuro aí dos profissionais de RH. Vamos lá. Só para complementar o que a Souza falou, eu trouxe aqui 5 buzzwords de skills, né? Algumas ela citou, eu acho que uma que é importantíssima e talvez a principal, né? Principalmente quando a gente fala de trabalho e emprego, é o tal da criatividade. Né? Você citou o hibridismo das pessoas conhecerem dados, mas também trabalhar ali com o lado direito, o lado mais emocional, criativo, o lado esquerdo a gente sabe que é o lógico, racional. Quando o profissional consegue, né, permear por esses dois ambientes, seria, né, um cenário aí ideal. Ideal. Alguma hora você vai ter que ser lógico, ou seja, analisar dados, a gente vai falar isso, por isso o psicólogo, pessoal, vai perder cada vez mais espaço se ele ficar no feeling. Feeling acabou. O mundo hoje é baseado em dados. Não tem mais era do achismo. BI, Analytics, o People Analytics está aí. Então, ou seja, feeling acabou. Né? Eu posso citar um caso aqui da Vodafone, que trabalha com 15 mil algoritmos em processo de seleção e recrutamento que consegue identificar se o colaborador está tentando ludibriar, mentir, enganar, via expressão facial. O robô ele consegue ter isso muito mais genuíno, verdadeiro do que o ser humano. O tempo todo o nosso cérebro ele processa algumas informações que são errôneas. Enfim, então criatividade é importante, né? Fundamental para um atual cenário desse. Comunicação, Renata falou aí, comunicação num cenário como esse é importante, principalmente comunicação remota, né? Como trabalhar a comunicação para evitar ruídos. A Souza trabalha numa empresa tech. É muito mais fácil porque eles já têm essa comunicação, já utilizam o Slack, né, o Workplace, ferramentas que, né, fomentam essa comunicação remota. Empresas cartesianas, tradicionais, a monolito, que é realidade. Como trabalhar a comunicação? Então, não só a violenta, mas como desenhar essa comunicação para que você consiga, né, a empresa funcionar de uma forma remota. Empatia, gente, empatia é tudo. Colocar o colaborador, ver com os olhos dele, tá? Inclusive, é uma questão que, vou colocar todo mundo em home office. Você perguntou para o seu colaborador se é realmente o home office que ele quer? Né? Então, ou seja, vamos entender a necessidade. A Samsung falhou em São Paulo achando que ia colocar todo mundo de home office. Ela viu que os funcionários estavam insatisfeitos. Eles não queriam home office. Eles queriam o quê? Flexibilidade e não ter que pegar 2 horas de ir para o trabalho. Ela criou vários coworks, ela descentralizou a matriz e vários hubs. Então, por exemplo, a Zona Leste em São Paulo tinha um hub. O colaborador da Samsung que quiser ir trabalhar, ele não precisa deslocar 2 horas, ele vai deslocar em 10 minutos, porque o pessoal estava insatisfeito em home office. Então, empatia, gente, é realmente ver o lado do colaborador. Tem gente que não gosta de trabalhar em casa, prefere ir para a sede, ou quer trabalhar numa cafeteria perto de casa, que chama freestyler. Então, vamos trabalhar empatia e não ser uma coisa da empresa, e sim das necessidades. Entender, né, os seus colaboradores. Trabalho em equipe, isso é tudo colaboração e cocriação, ou seja, trabalhar em equipe, eu acho que é uma soft skills aí, né? Saber ouvir, a escuta hoje é importante, e a quinta, o líder servidor, ou seja, o líder ele tem que doar. Nisso entra nas 3 características que eu acredito que é do RH hoje. A primeira, gente, é desapegar. Esquece o que foi feito há 20, 30 anos atrás. Né? Existe um ditado clássico que fala: empresas projetadas para o século XX, no século XXI irão falhar. A expectativa média de uma empresa antes do Covid era 14 anos. Existe até aquele livro, Feitas para Durar. Pessoal, quem foi empresa grande foi. Não existe mais empresas de Bradesco da vida. Hoje vai ser Nubank, empresas mais, né, flexíveis, ágeis, exponenciais, ou que a gente chama scale-up, empresa que cresce com um time menor. Tá? Então, assim, desapegar. O que foi feito há 10, 15 anos atrás, esqueça.
o Alvin Toffler fala, temos que reaprender, ressignificar, né? O segundo que eu falei é doar, ou seja, o líder servidor. Hoje o profissional de RH, ele tem que doar, né? Ele tem que ser muito mais aquela pessoa que vai inspirar. E o terceiro é descobrir. Pessoal, lifelong learning sempre, que os americanos chamam de lifelong learning, eterno aprendiz, é descobrir, né? Ou aquele livro da Carol maravilhoso, que é Mindset, né? Ou seja, o mindset de crescimento. Existe aquele mindset fixo. Eu já faço isso há 20 anos, eu sou bem sucedido, eu sou, desculpe usar a expressão, eu sou foda, eu sou bacana, tá? Gente, tem que ter humildade e aprender todos os dias. É o que um atleta faz, treinar todos os dias. Treinar o quê? Descobrir novas oportunidades e ser um curioso. Isso que vocês estão fazendo aqui é descobrir, assistir webinar, fazer curso, treinamento, palestra, estar estudando sempre. Por quê? Para o RH, né, ele tem aquele delay na formação tradicional, mas ele vai buscar, que a gente chama na formação aberta, né, ou crowd-learning, ou seja, aprendizado livre e em grupo, ele vai conseguir dirimir esse gap que ele não teve na formação tradicional. Então, ele sendo esse lifelong learning, ele vai conseguir adaptar para esse atual cenário, que seriam 3 características aí desse perfil do novo RH. Só para provocar aí, Bruno, mesmo porque eu não estou falando especificamente da formação do RH, né, do psicólogo, que seja. Eu estou falando do modelo escolar. Ele está fracassado. Está fracassado. É falido já, né, esse modelo. Um exemplo claro foi como as escolas se adaptaram ou readaptaram, né, de uma forma abrupta e depois do dia 16, quando o sindicato, né, das escolas falou, olha, vamos suspender as aulas. Então, a gente vai ter que repensar isso, essa cadeira. Os professores não estão preparados, né, Moura? Os próprios professores também não estão preparados. Então, a gente fala, não é só o profissional de RH. Se você for olhar bem, a grande maioria, os professores estão perdidos, não sabem como, né, qual a metodologia melhor ser aplicável para um EAD. E a gente falando, para esse público, né, dessas 26, 28 pessoas que estão aqui conosco, a gente percebe e acredita que essas pessoas já têm uma interação maior com a questão da tecnologia e que, às vezes, isso é muito óbvio para todo mundo. Mas não é. Tem muita população aí que a gente chama de lectoescritor analfabeta, né? Não sabe o que é o analfabeto digital, né? Não sabe operar. Eu não vou nem falar o Excel, porque o Excel ele é mais complexo, assim, né? O Word, o PowerPoint, não sabe baixar ou subir um conteúdo, enfim. A gente ainda tem muita gente nessa pegada aí ainda, né? Então, assim, a transformação, ela é muita dentro do ambiente escolar, por isso que eu brinco que é o 3 L's, né? Lifelong Learning Forever. Forever, isso aí, eu falo isso, lifelong learner, forever, eterno aprendiz. E uma outra dica é trabalhar a carreira inteira também, né, gente? Hoje a carreira inteira é o seguinte, o meu background, como falei, é marketing. Então, você tem o seu pilar, né, a sua base, e a carreira inteira vocês vão desenvolvendo, né, novas habilidades através de novas áreas. Então, ou seja, vocês vão entender um pouquinho de estratégia, de marketing, de tecnologia, de logística e por aí vai. Então, ou seja, o Lifelong Learning possibilita você abrir o horizonte. Aquele cara especialista, eu não acredito muito, né? Eu gosto muito do termo nexialista. Existe até uma empresa aí fazendo jabá que chama os nexialistas, né? Nexialista, ou seja, você não é especialista, né? E não é o generalista. O nexialista é aquele que você tem a sua base, mas em algum momento, se você precisar de algo, você sabe onde ir e buscar aquilo para resolver aquele problema. Hoje já não existe mais, eu não fui contratado para isso. Isso não é da minha função. Pessoal, isso acabou hoje, né? As grandes empresas como o Google contratam para vocês resolverem problemas. Né? Ou seja, o mundo está cheio de problemas. Não existe, eu fui contratado para fazer isso. Se você for contratado só para fazer isso, o robô vai fazer isso, pode ter certeza, aí seus dias estão contados.
Então, dá um jeitinho de que flexibilidade, de abrir um pouco o leque, o horizonte, porque daí você vai estar sempre à frente, né, daquele robô que vai entregar aquilo que ele foi programado para fazer. Se você entrega só aquilo que foi contratado para fazer, o robô foi programado para fazer algo específico. Então, automaticamente, você será engolido. O DP é um caso clássico, né? Está com os dias contados, infelizmente. O departamento pessoal é um caso clássico de que a inteligência artificial, breve, irá dominar essa área aí, tá, gente? Muito bem. E aí, vou passar para a Renata aqui com a nossa segunda pergunta, né? Para onde caminha a nossa área, Rê? Mas antes eu queria falar que o Júnior Caseri está colocando uma questão aqui, aí por isso que eu já queria passar para ti, Renata, para a gente comentar isso. O Júnior está falando assim, existe uma questão das empresas desejarem mais agilidade, mais colaboração, né? E o desafio de integrar os contratados com esse perfil com o pessoal mais sênior, que às vezes não possui esse perfil colaborativo, né? Que é o modelo antigo que o Bruno estava falando. Eu não fui contratado para isso não é da minha competência, essa área não é minha. Tipo, eu não tenho nada com isso, né? E ainda essas pessoas presas em silo. Essa formação de times é um desafio aqui na área de tecnologia da informação. Por isso eu já quis passar para você, Renata, para a gente emendar as duas coisas. Comenta um pouquinho para a gente, depois fala por onde você acredita que caminha a nossa área de RH. Combinado. Bom, então, respondendo aí esse movimento entre a integração de novos colaboradores, né, e os times que a gente já tem, que já são profissionais mais sêniores, vamos colocar assim, Rê, eu vou falar da nossa experiência lá na Esquadra, né, exatamente, a gente sabe que existe essa diferença e essa dificuldade de adaptação. Então, hoje a gente tem feito alguns programas para ajudar no desenvolvimento das pessoas que estão chegando e fazendo esse trabalho com esses times de profissionais mais sêniores, para trazer um pouco mais de desafio para a carreira deles também. Então, assim, hoje a gente tem trabalhado um modelo ali de tech lead e de tech coach dentro da empresa, que é para trazer um trabalho de formação da carreira desses profissionais. Então, a gente acaba desenvolvendo aí um processo de desenvolvimento individual dos colaboradores, onde eles assumem uma posição protagonista. Então, a gente identificou ali os perfis que mais se adaptavam a esse modelo, e esses profissionais têm nos apoiado na formação desses novos colaboradores, independente, como disse aí, o estilo que ele pertence, sabe? Então, a gente está promovendo... Exato. A gente está deixando de ter esses silos, até porque a gente está mudando para um modelo novo nessa questão do ágil, a gente está montando, né, squads, né, e esses squads muitas vezes são até squads híbridos, com pessoas de clientes que a própria Esquadra atende, então isso também é um desafio, e também squads distribuídos. O grupo Esquadra, ele tem 8 escritórios, né, e com isso a gente acaba trabalhando pessoas que estão aqui em BH, com projetos com outros profissionais que estão, por exemplo, em Anápolis, em uma outra filial nossa. Então, a gente acaba tendo essa distribuição geográfica e acaba tendo esse trabalho de acolhimento que agora o desafio está sendo fazer ele remotamente. Então, hoje a gente tem time atuando nessa formação de profissionais que estão entrando dentro da empresa, trabalhando nesse novo mindset ágil já, e fazendo esse trabalho de squad. Então, essa transformação... Pode ter gente que não esteja, né, normalizada com esse termo. Então, conta aí para a gente um pouquinho. Tá. Então, assim, os squads são times que são inseridos profissionais de várias áreas diferentes com um único propósito. Então, assim, ali na Esquadra, hoje a gente trabalha, por exemplo, com um profissional de desenvolvimento, né, de software, e no mesmo time já tem um profissional de testes, e aí ele tem outras hard skills, outros conhecimentos, a gente tem o PO dentro do squad também, então a gente trabalha com vários profissionais que são de cadeiras diferentes, vamos dizer assim, para que a gente tenha um objetivo entregue. Então, trazendo para a área de RH, hoje, quando a gente fala de eventos,
nós temos um squad com a participação de profissionais de outra área. Então, nos eventos que a área de RH realiza, a gente tem o profissional de marketing que nos apoia, nós temos o pessoal do administrativo que nos apoia. Então, o squad ele não tem que ser só da área de tecnologia, viu, pessoal? A gente tem aí a participação de vários profissionais que vão agregar o conhecimento que eles têm dentro da área que atuam, para que a gente, junto com o mesmo propósito, possamos entregar uma geração de valor, tá? Bom, então, assim, esse trabalho que a gente tem feito hoje, desse acolhimento, já está gerando frutos positivos para a gente, né, de trazer aí a experiência de um profissional mais sênior, que já passou pela formação, inclusive no modelo antigo, lidando com profissionais que são de outra geração. Isso tem sido um desafio muito bacana, inclusive para eles vivenciarem, né, encontrar com o pessoal de outra geração aqui, e eles têm dado o suporte que a gente precisa nesse momento. E hoje a gente tem... O AIDS, só complementando aí o que você tinha falado, o AIDS, Rizion, ele estava falando que ele é um profissional de RH, né, e que ele participou de uma squad na empresa que ele trabalhava, que foi muito bom para a carreira dele, né, reforçando o que você falou e o que também que o Bruno tinha falado, né, dessa sinergia, vamos dizer assim, da lateralidade do cérebro aí, dos hemisférios. Exato. Eu acho que a primeira mudança que nós fizemos ali no novo RH da Esquadra foi abrir a porta do RH. O RH era um lugar muito fechado, né? A gente ainda vê o RH nesse modelo muito fechado em algumas organizações, sabe, Renata? E aí o RH, quando ele abre porta, ele passa a ouvir ali o cliente e a gente passa a falar de experiência de colaborador. E aí eu estou falando assim, acredito que essa seja uma tendência muito forte, né? Employee Experience, sem dúvida, vai influenciar muito o RH nos próximos anos, e os RHs que ainda não estão olhando para a experiência do colaborador, eles já estão ficando para trás, com certeza. Então, eu acredito que olhar essa experiência do colaborador através de visões diferentes. Então, no nosso squad do RH, existem colaboradores da própria empresa que nos ajudam em ações, inclusive de desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente tem um programa que é o Fellow é responsável por receber todo colaborador novo. Isso foi uma influência que nós tivemos, da abertura que nós demos para os colaboradores trazerem para a gente ideias, colaborarem no dia a dia dessa nova transformação, o quanto o RH ele tem que estar aberto para essa mudança e aberto para as pessoas. E já falando aí do profissional, a gente já falou um pouco do profissional de RH do futuro, e falando um pouco da mudança que a gente tem, eu acredito que a área de RH, o Bruno falou muito sobre o DP, ele ter as rotinas, e a área de inteligência artificial, ela com certeza, ela vai assumir alguns papéis em algumas áreas nas empresas, tá? E aí a gente bate de frente com um desafio que o RH tem. Uma vez que a gente vai começar a automatizar muitos processos e automatizar algumas funções, a gente precisa trabalhar a requalificação dos profissionais, né? Até preparando não somente para essas automações o que a gente vai ter que suprir, mas também preparando para as novas ocupações que vão vir no mercado, né? Eu li recentemente uma matéria da Mercer, onde ela falava que apenas 38% dos líderes de RH estão preparando os profissionais, né, estão investindo na formação dos profissionais do futuro, né? E ainda assim, 78% deles não sabem o que desenvolver dos seus colaboradores. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande de trabalhar a requalificação dos profissionais. Internamente, a gente tem focado aí na experiência de desenvolver o plano de desenvolvimento das lideranças e também o foco no desenvolvimento individual do colaborador para ajudar ele a migrar de carreira internamente dentro dos times, mas também a gente tem apoiado ações externas, né? Recentemente nós apoiamos uma ação da Prodabel, onde teve a seleção de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, pessoas de diversas áreas que queriam migrar para a área da tecnologia. É porque eu falo, o Bruno deve concordar comigo, que a gente vive numa bolha onde tem várias vagas abertas no mercado, mais de 70 mil vagas abertas, e hoje nós não temos profissionais suficientes qualificados para suprir essas demandas que nós temos na área de tecnologia. Então, esse programa que nós fizemos recentemente com a Prodabel, formaram 80 profissionais,
E dessas 80, a esquadra ela tem absorvido algumas pessoas, fazendo esse trabalho de requalificação, trazendo elas para uma outra área, apoiando na formação e internamente fazendo o trabalho de educação continuada. Então, eu vejo, para os próximos anos, a área de RH investindo bastante em educação corporativa, a criação de biblioteca de conhecimento e o trabalho de gestão contínua do conhecimento, e passando um pouquinho por essa experiência que a gente teve recente. A esquadra ela construiu um pano de fundo ao longo dos anos, com projetos internos, trabalhando na formação dos profissionais, como o Inspiratio, que é um dos projetos que a gente tem internamente. E eu acredito que a ferramenta, ela vem no momento em que o pano de fundo ele já está mais preparado. Então, recentemente, a esquadra ela fez a aquisição de parte de uma das empresas do grupo, que é a ARC, e a ARC é uma empresa focada em desenvolvimento de agilidade. Isso trouxe uma robustez para o grupo também, e a ARC vai nos apoiar nesse processo de desenvolvimento da nossa educação continuada dentro da própria esquadra. Então, eu acredito nesse investimento na educação continuada, o trabalho de requalificação dos profissionais da própria área de RH, mas também das áreas que o RH atende dentro das empresas. E acredito muito no que o Bruno falou, da gente parar de trabalhar com achismo, né? Eu acredito que o RH do futuro, ele tende a trabalhar muito mais com dados, né? Até porque um BP dentro da área, sem um dado analisado e sem essa informação para tomada de decisão, ele não consegue influenciar os times, né? Trabalhar com previsibilidade dos comportamentos, as tendências de desenvolvimento, qual é o profissional que está mais apto para a gente poder preocupar, às vezes, uma posição de liderança. Tudo isso a gente consegue hoje prever com as ferramentas que o mercado tem disponibilizado de People Analytics, né? Eu não sei se o pessoal aqui que está na live utiliza alguma, mas hoje tem algumas no mercado que se despontam aí, o Bruno deve conhecer algumas também, e que são bem interessantes porque trazem insights importantes para a área de RH. Muito bem. O Daniel... Desculpa, gente. O Arlen Duque, nosso presidente está online, então eu queria dar um salve aqui para ele. Arlen. E falar que o Daniel Aguiar Nogueira aqui no chat está falando para a gente que RPA, chatbots, voicebots, mobile apps, AI, IoT, eles vão sim, né, substituir muita mão de obra repetitiva. E ele está falando que isso já é uma realidade, né? O Arlen está dando um bom dia geral aqui no bom chat. Dia. Verdade. Isso é verdade. O Rê, na verdade, a esquadra está começando a usar o chatbot interno. E é uma experiência nova para a gente. E esse chatbot interno, ele vai começar a atender as demandas de infraestrutura. Então, a gente entende que, em breve, provavelmente, como você disse, né, trabalhos repetitivos, ter alguém para cuidar dos chamados que são direcionados para a nossa área de infra, a gente já não vai precisar mais ter. E aí vem o trabalho da gente apoiar esse profissional para uma nova posição dentro da empresa. Então, o RH ele precisa estar atuando dentro dos times, fazendo essa leitura rápida para ser estratégico e desenvolver a carreira das pessoas de acordo com o caminho que ela pretende seguir dentro da organização. Olha que legal. O Daniel está falando que ele é da área de TI, né? E que ele atua como ITBP do RH na Valorec. Legal. Então, o squad que você estava falando lá em cima, né? É lá em cima porque está no chat, por isso que eu estou falando. O squad que você estava falando antes, reforçando isso que a gente está conversando. Né? Exato. Obrigado. Vou passar a palavra para o Bruno para a gente continuar conversando aí. Beleza. Bruno Lacerda, para onde caminha a nossa tão querida área de RH? Qual a sua opinião aí? Conta para a gente. Vamos lá. Primeiro, se eu tivesse essa resposta, eu estava sentado sobre um baú de a resposta dos 10 milhões, né? Ninguém sabe ao certo para onde caminha. O baú estaria sentado sobre a resposta de 10, né, milhões.
Uma coisa que é importante, igual a Renata falou ali, e você citando, gente, inteligência artificial, tá vindo tudo aí, robôs, mas fala que vai tomar empregos, né, de humanos, algumas coisas que são processuais, isso sim. Então, cada vez mais, eu acho que a área tem que seguir o caminho humanizado, a não ser que você seja um desenvolvedor, profissionais da área que realmente vão trabalhar com essa tecnologia que a gente chama bruta, beleza, mas você profissional, né? Bruno, RH, eu quero continuar nessa área de gestão de pessoas, realmente um trabalho mais humanizado. Então, é uma dica, esqueça um pouco o processo, vai mais pelo lado humanizado, entendendo, compreendendo e aprofundando na realidade dos seus clientes e colaboradores. A Renata falou aqui sobre a experiência do colaborador. Isso, gente, é importantíssimo hoje, né? A empatia, escutar o colaborador e entregar realmente a necessidade, o que ele quer, é ótimo. Eu falei sobre isso ano passado, né? Numa empresa que eu estava fazendo um trabalho, lá vamos implementar aqui a cultura startup, né? Aí eu falo, a cultura da inovação, além das piscinas e, né, bolinhas. Você entendeu, você viu se o seu colaborador ele não quer ter uma piscina de bolinha, um ambiente cool, mas ele quer trabalhar 6 horas e sair mais cedo para estar com a família dele? Então atende, né? Compreende a realidade, o que realmente o seu colaborador quer. Pessoal, largatixa não vira jacaré. A sua empresa não precisa ser uma Google, tá? A sua empresa tem que ter os valores, propósitos específicos. A Renata aqui trabalha numa empresa que é tech, é de TI. Se você é de um banco, uma instituição tradicional, a monolítica, aquela que não pode trabalhar no caos, tem que ser a ordem o tempo todo, você tem que seguir padrões, tem governança, compliance, por exemplo, regras, normas. Valorec. Como que a Valorec vai trabalhar com startup? A Renata, o digital, ele vem de dentro para fora. A Valorec, o digital, é de fora para dentro. É diferente, é como se fosse um organismo estranho entrando. Renata aqui é muito mais, né, muito menos difícil, fácil, nada é, né? Mas menos difícil ela implementar. Squad, OKRs, isso é muito cool, né, falarmos disso. Mas para uma empresa tradicional, robusta, Unimed, que trabalha com plano de saúde, né, cheio de regras, ali, processos, normas, que muitas vezes eles não podem ser trabalhados. Então, o importante é o quê? Humanizar, empoderar o colaborador, empreendedorismo, gente, o ownership, senso de pertencimento desse colaborador é importante. Falando sobre isso, né, Renato? Ninguém tem que reter talento, não. A pessoa tem que ficar na sua empresa, não é por retenção, não. É porque realmente ela vê que ali vai ter valor e faz sentido ela ficar na sua empresa. Empoderar é uma coisa importantíssima. Eu acho que o caminho do, né, RH vai passar por empoderamento. Empresas que não estão dispostas a testar, falhar e aprender não irão conseguir, né, trazer novas soluções e lidar com esse mundo aí caótico que a gente vive, tá, gente? Testar, aprender, falhar, e nós somos criados para não errar, não é? Quando a gente erra, é castigo. Você errou, você falhou, você não pode. E quando a gente vê, eu tenho certeza, aí a esquadra trabalha, né, dá essa abertura para o colaborador testar. O empoderamento é isso. Então, ou seja, tem que estar aberto ao erro, o erro é calculado, tá, gente? Existe uma coisa que chama imprevisibilidade e risco. Imprevisibilidade é você joga aí aonde acertar, acertou. Risco é calculado. Então, ou seja, o erro ele tem que ser calculado, porque senão você quebra a empresa. A Amazon tem um programa de erro. Eu falei ontem, ela bonifica o colaborador $300 e falhar, mas falhar dentro de pré-requisitos, dentro de um programa estabelecido. Não é aleatório, veio da sua, né, cabeça, não. Então, empresas hoje, para trabalhar nesse cenário, vai errar, vai ter que descobrir. Renata citou aqui, mas as escolas não formam, vão surgir novas profissões, não tem pessoas da área de desenvolvimento e treinamento, por aí vai. O Gustavo Caetano, né, os meninos do São Pedro Vale, que é um ecossistema forte de inovação, quando o governador Zema assumiu, o Zema chamou essa turma e falou, pessoal, o que vocês precisam, né, para fomentar, para ser um estado inovador? Eles falaram, governador, ajude a gente a formar 1.000 programadores e desenvolvedores por ano, né? Porque o resto deixa conosco que a gente vai trazer desenvolvimento para o Estado, né? Então, eles pediram isso. Em 2030, daqui a os próximos 10 anos,
irão surgir 30% das profissões que não existem hoje atualmente. Como o RH vai trabalhar com isso? Hoje, 75% dos alunos que estão no ensino médio estão aprendendo funções e outras coisas mais que não serão utilizadas no mercado de trabalho. Né? Então, como você lidar com novas profissões que irão surgir? Testando, aprendendo, né? Ou seja, buscando caminho, possibilidades, porque, como você citou, Bruno, qual que é a receita? Renato, ninguém tem, a gente não sabe realmente quais serão essas profissões que irão surgir. Algumas já estão finalizando. Exemplo, gente, controlador de drones. Vocês têm noção que no Mato Grosso do Sul existem várias vagas abertas com salário inicial de R$10 mil para controlador de drones? Sabiam disso? Salário de R$10 mil para controlador de drone. A gente achava que era um brinquedinho. Várias outras profissões irão surgir e a gente não sabe. O caminho que a Renata falou é esse, é interessante. É o que as organizações evoluídas trabalham. E são os colaboradores serem treinadores. Eu trabalhei na empresa, toda semana, uma área específica e tinha que dar um mini curso, Renata. Então, por exemplo, o pessoal da área de programação dava um mini curso, o pessoal da área de gestão de pessoas dava um outro curso. Então, as áreas, sabe, eles eram treinadores. Os próprios colaboradores realizavam mini cursos para quê? Preparar o time de acordo com as funções específicas para evoluir nesse cenário. Então, não existe um caminho certo, está tudo certo, a gente está trabalhando em um cenário muito turvo, o ambiente é arenoso, mas igual que você falou. O importante é criar programas de desenvolvimento, né, que várias empresas irão falhar e se tiver que mudar o modelo, que mude o quanto antes. Aquele ditado, né? Fale rápido e barato. Então, tem que começar a fazer os testes. Tem empresas que tentam aplicar o squad, não funciona, outros vão trabalhar com metodologia ágil, não conseguem implementar tudo, porque muitas vezes não estão preparados para isso. Tá, gente? É muito menos difícil a Renata implementar lá, levar um treinamento de ágil. É como você vai levar um ágil, uma cultura, trabalhar com esse e trabalhar com outras metodologias. Se a empresa não tem o CRM, se a empresa não está fazendo o básico, o dever de casa básico, já quer implementar o ágil. Então, eu acho que é olhar para dentro, ver onde a empresa está, qual é o nível de maturidade dela, e aí sim começar a implementar ações. Quando a gente fala inteligência artificial, é lindo e maravilhoso. Então, pessoal, inteligência artificial, se você implementa uma solução e ela falha, você pode com certeza a falência. Existe um caso prático dos Estados Unidos, ela faliu. Implementar a inteligência artificial, onde o acesso dos colaboradores eram todos via inteligência artificial. Uma segunda-feira, o programa no fim de semana deu um bug. Chegou na segunda-feira, 40 mil funcionários tinham sido demitidos. O robô demitiu todos os outros funcionários. É verdade, tá, gente? Vocês têm noção de que chegar na segunda-feira e ter seus 40 mil funcionários desligados, demitidos? E para recontratar isso de novo, sendo que estava tudo isso embutido no programa, né? A empresa quebrou por conta de um erro de um programa, de um software que está submetido a erro. Ou seja, poxa, nossa empresa de acesso é de recrutamento, é de inteligência artificial. Na segunda-feira chegou todo mundo, foi ligado, mandado embora o programa para uma mensagem. A empresa foi trabalhar. Tem que responsabilidade, tem que contratar de novo. Né? Existe todo um processo por trás disso. A empresa teve um embaixo grande. Então, não existe resposta, é aprendizado contínuo, está o tempo todo testando, validando benchmark, vai em empresa de tecnologia, bebe na fonte, vê o que a Esquadra está fazendo, vê o que startup está, né, fazendo. Cara, isso eu posso trazer para a minha empresa, isso eu posso adaptar, essa solução funciona, isso não, eu não estou nesse atual momento, vou esperar um pouco mais para implementar isso, tá? O mais importante é ter cultura. Né? Cultura organizacional é o quê, gente? Qual que é a minha cultura? Onde eu quero chegar? Quais são os meus valores? Por que estou fazendo isso? Quais são os objetivos com isso?
Se galinha que acompanha pato morre afogado. Se você quiser implementar o que uma outra empresa está fazendo, você pode dar errado na sua empresa, porque você muitas vezes não está preparado para esse atual cenário. Então é importante a gente falar aqui para entender uma visão mais sistêmica, 360, e conhecer principalmente o negócio. Por isso o BP tem um papel importantíssimo para questionar algumas coisas. Cara, isso faz parte do nosso core business, né? O nosso cliente realmente quer essa solução? Os nossos colaboradores estão preparados para absorver, né, e para conduzir essa solução no qual estamos querendo implementar? Então, esses questionamentos, essas reflexões, têm que ser feitas para não querer chegar com uma receita que a gente chama enlatada, na esteirinha pronta, e muitas vezes falhar, não porque a solução é, né, ruim, é porque a sua empresa não tem a maturidade, não tem a cultura, não está preparado para este momento. Meu áudio aqui. Muito bem, Bruno. Eu queria só reforçar a sua fala aí um pouquinho, porque a gente tem aqui, né, algumas pessoas da Uzi Minas, a gente tem também o Daniel da Valorec, tem algumas pessoas da RH e Magnesita, eu poderia citar tantas outras, né, como a CSN, a Vale, Caterpillar, porque, assim, cada um dentro desse processo de inovação, né, de erro e de acerto, mas cada um dentro da sua realidade, porque erros são muito bem-vindos, né, são excelentemente bem-vindos, e errar rápido é bom, mas a gente tem uma questão de vidas humanas aí, quando a gente trabalha e trata com empresas que têm um grau de risco 4, né? Que é um grau de risco grande aí, como essas que eu citei, Petrobras e tantas outras aí. Então, é importante que a gente tenha esse olhar aí. E aí, só para completar, Bruno, o Daniel de novo... Só para dar uma última dica aqui, você citou empresa de risco 4, só para dar uma dica, existe um modelo que, quando trabalha com esse tipo de empresas, né, monolíticas, que não podem ter muita falha, o modelo que chama bimodal. O bimodal Sim. É o seguinte, pessoal, algumas coisas eu não posso mexer. Isso é risco 4, de forma alguma podemos alterar. Mas isso suporta alguma falha, suporta teste. Então, o importante é entender o que você pode mexer, onde vocês podem trabalhar este erro e o que realmente não pode. Não é mexer na estrutura toda, não. É o que a gente fala, começa aos poucos, mas pensa grande para que isso vai contaminando e vai evoluindo. Então, o modelo bimodal funciona muito bem para esse tipo de empresa mais robusta, né, que a gente chama transatlântico. E o Daniel, para reforçar isso que você estava falando, ele fala que o Labs da TI, da Valorec, já atua numa formação de squad desde 2007, em parceria com uma inovação aberta, né, com startups. E algumas demandas de RH de lá foram atendidas nesse modelo. Então, assim, é uma empresa, né, bimodal, como você está falando, mas já trabalha com squads multidisciplinares e cada um com o seu desafio, né? E a gente já está chegando no fim, mas eu queria voltar para a Rê, né, já que você falou um pouquinho, como será a atuação do RH em uma empresa familiar, Renata? Como que você vê isso, onde que os donos só pensam em lucratividade e não valorizam os colaboradores? E aí, galera, só para reforçar, a nossa terceira interação online já está liberada, e antes da gente encerrar, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado dela, tá? Então, vamos lá, Rê, como é que você vê aí essa questão nas empresas familiares, onde, né, a empresa familiar normalmente ela é menor ainda, né, e os donos pensam mais em lucratividade e não valorizam demais os colaboradores. Certo. Grande desafio, né? Principalmente para o momento que a gente está passando. Mas eu acredito que as ações
mesmo que pequenas, como o próprio Bruno já falou, elas podem gerar grande impacto, sabe? Então, eu acredito que o RH, mesmo atuando numa empresa pequena, como eu já tive essa experiência anterior também, eu acho que mesmo que a gente inicie com pequenas ações, aonde possam ser feitas algumas mudanças, já vão gerar grande diferença para aquele colaborador. Porque algumas ações, elas não têm custo, sabe, Renata? Eu acredito, por exemplo, a valorização de um profissional. Às vezes você tem um custo muito baixo em fazer um reconhecimento por tempo de casa, igual a gente fez recente. Então, assim, uma das BPs, ela escreveu manualmente um recado para aquela pessoa que estava completando um tempo de casa na empresa e deixou um bombom na mesa. O custo é muito pequeno. Então, eu acho que realmente isso vai requerer uma capacidade de criatividade da pessoa que está atuando naquele RH, fazer a leitura da capacidade que ela tem de investimento ou não, e quais plataformas ela pode usar, às vezes, para ter, por exemplo, educação corporativa. Tem plataforma que é gratuita, que a pessoa possa utilizar até com 50 licenças, e ela pode fazer ali o treinamento com os times, dando uma pontuação, trabalhando gamificação e, posteriormente, dando algum tipo de brinde, de prêmio para aquele profissional que se dispor a ensinar alguma coisa e deixar ali dentro daquela plataforma para os times dentro da empresa. Então, assim, a gente tem diversas saídas que não tem um custo alto e vai depender muito da criatividade desse profissional que está atuando dentro da área de RH, porque eu acho que o orçamento curto, ele está para todo mundo. Acho que nesse cenário que a gente está vivendo agora, e que a previsão é para os próximos 2 anos, a gente ainda ter um pouco de impacto em relação a essa pandemia, muita gente vai ter restrição de orçamento, né? E aí cabe ao RH não olhar só para o lucro, porque o lucro de pessoas bem cuidadas, ele vai ser uma consequência, né? Então, o profissional que está satisfeito na empresa onde ele trabalha, ele tem reconhecimento e possibilidade de desenvolvimento, ele vai estar mais engajado com a empresa, logo ele vai entregar, ele vai ter mais produtividade, e aí o lucro vai ser apenas uma consequência. A gente tem que ter um olhar muito mais de solução do que ficar enxergando somente o prisma do problema. Eu acho que ter essa criatividade para sair pela tangente aí, encontrar soluções que sejam que tem um custo extremamente baixo, é uma forma de engajar os profissionais e cuidar deles também. Acho que a palavra cuidado, ela vai ter um peso muito grande para a gente nos próximos anos, apesar da gente não ter essa receita de bolo. Cuidadoria. Cuidadoria. Por falar em cuidado... Ô, Bruno, por falar em cuidado... Eu vou complementar uma coisa que você falou, Souza. Tá, falar em cuidado, a gente está falando sobre profissões novas, né? Agora a gente vai ter uma profissão nova que é o cuidador do chatbot, porque ele precisa ser ensinado também, né, gente? Ele é uma inteligência artificial. Então a gente chatbot. É o curador do chatbot. O curador do chatbot. É uma nova profissão que está surgindo por aí, vai ser bem legal. Só aqui complementando, Renato, um minutinho que a Marina disse. Algumas empresas, e no Brasil tem várias, tá? Posso citar Natura, Merco, Reserva, por aí vai, Boticário, são empresas mais humanizadas, ou organizações PIO, né? Trabalham com Triple Bottom Line. O que é o Triple Bottom Line? Geralmente, essas empresas trabalham só com um objetivo, que é lucratividade, ou seja, o financeiro. Quando você trabalha com esse Triple Bottom Line, você inclui aí também que as empresas têm que entregar resultados para os acionistas nos ambientes social e no ambiente ambiental. Tá? Então, a empresa tem que entregar resultado social. O que você está fazendo para os seus colaboradores? Quais são os resultados? E ambiental, né? Para que a empresa seja reconhecida como uma empresa sustentável, né? A Merco, por exemplo, de borracha, gente, se ela atingir um limite máximo, Natura também, de extração de recursos naturais, ela para a produção. Não é lucro a qualquer custo, ela tem um limite, né, sustentável para ir lá e pegar, por exemplo, em uma seringueira e extrair a borracha. Ela tem um limite. Ah, mas a demanda está grande, nós temos a demanda para produzir em dobro. Não, vamos parar por aqui, não é lucro a qualquer custo. Nós temos uma responsabilidade ambiental por trás disso.
Então, quando a empresa trabalha com isso, ela consegue, nessa tríade aí, de entregar resultados financeiros, sociais e ambientais. Tá? É uma dica aí que funciona muito esse tipo de empresa. Renata, caiu a outra? Não, tô aqui. É que eu estava com o microfone desativado. Eu falei assim, boa, Bruno. Antes, nós já estamos nos nossos minutos finais, né? E antes da gente encerrar, eu vou compartilhar minha tela com vocês, só para a gente ver o resultado da interação online que nós fizemos através do EdPulses, tá? Então, muito rápido aqui, só para vocês verem. Nós fizemos 3 enquetes, assim, 2 enquetes. A primeira foi só o bem-vindos, né? A segunda, em 2021, né, muito próximo, qual a principal competência requerida para os profissionais de RH? Então, nós tivemos aí 3 mais votadas, que foram adaptabilidade, comunicação e inovação. Adaptabilidade e comunicação, olha aí, com 7 pontos cada uma. Humanidade, com 4 pontos. Criatividade, com 2, adaptabilidade, tecnologia, diversidade, pensamento fora da caixa, hibridismo, 1 ponto, e protagonismo aqui, olha, negativado em 2 pontos, menos 2 pontos para o protagonismo. E nossa próxima enquete foi, na sua opinião, qual a palavra de ordem para o RH? Era aberta, né? Então, empatia. Ele destaca a palavra maior votada, então foi empatia. Mas a gente pode falar que, olha, saúde, engajamento, humanização, propósito, humanidade, saúde dos colaboradores, comunicação, protagonismo, parceria com áreas estratégias de TI, né? E utilizar a estratégia de retenção de talentos. Então, essas foram nossas... Deixa eu parar a apresentação aqui. Essas foram as nossas enquetes online através da plataforma do EdPulses, né? É uma plataforma gratuita para o pessoal de RH, ou você pode pagar também um plano mensal, assim como queira, né? A gosto do cliente. E ela vai nos ajudar aí nesse momento onde as coisas estão acontecendo mais online, né? Então, para não ficar só tanto a exposição dialogada, e essa interação, ela é possível. Gostaria de agradecer a todos, né? Aos 28 participantes aqui no finalzinho, as pessoas que entraram e não puderam ficar. São 10h35, e eu gostaria só de reforçar para vocês, a Sucesso está com o Sucesso Insights, nós estamos soltando através das plataformas digitais da Sucesso, os webinars, as lives que nós estamos fazendo, então fiquem atentos aí, porque tem mais conteúdo, não é só de RH, não, a gente vai ter aí, agora dia 6, o Desplug também, pela VP de Pessoas, mas tem muita coisa acontecendo, e tem um projetinho bacana que a gente está fazendo com a área, né, de inclusão, que vocês vão ver, tá? Em breve. Tem aí o link da avaliação, por favor, preencha uma avaliação, a gente precisa de fazer o controle de qualidade dos eventos online e presenciais também. Gente, muito, muito obrigada, um grande beijo, e até a próxima, eu aguardo vocês aí. Muito obrigada. Obrigadão. Obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu, Simone, Carla Figueiredo, Diana, Wides. Muito obrigada. Valeu, gente. Marina. Valeu. Deus, Karina, um beijo. Karine, Stephanie, Marco Aurélio, muito obrigada. Luana. Beijo, obrigada, gente.